Bom dia, acho que semana passada nós tivemos uma live, né, com a Miriam. Deu para sentir um pouquinho como funciona. É como se fosse um bate-papo, uma entrevista com você, em especial para entender um pouquinho a sua experiência, entender como que é a educação aí em Portugal. E me conta um pouco mais, Diana. Você é formada em letras, fez uma especialização, né, algumas especializações, tanto no ensino de inglês quanto na educação bilíngue. E me conta um pouco mais sobre você, sua experiência como educadora, como diretora, né, da Escola Oceanos. Bom, eu fiquei 20 anos no Brasil, não é? Fui para o Brasil com 17 anos, nasci e me criei aqui em Portugal. Me criei não, porque não foi sozinha, não é? Mas cresci em Portugal. E fui para o Brasil aos 17 e fiquei no Brasil até aos 37, não é? Então, acho que toda a minha trajetória, tanto profissional quanto acadêmica, foi no Brasil. Foi no Brasil que eu descobri a educação como profissão, não é? E depois de 20 anos, eu e a minha família, a gente decidiu que talvez fosse o momento de repensar um pouco a vida diante do cenário que se apresentava no Brasil. Então, voltamos faz amanhã um ano que voltamos para Portugal. E hoje o nosso bate-papo, Diana, é sobre oportunidades educativas em diferentes lugares do mundo. E a gente vai trocar algumas figurinhas sobre educação, né? Numa perspectiva de Brasil e Portugal. Ainda mais que você está trabalhando numa escola. Me conta um pouco como funciona a sua escola, Di. Sim, a escola é um colégio particular, aqui na região do Porto. Eu estou em Vila Nova de Gaia, mas é uma escola que tem uma oferta muito dentro da perspectiva holística da educação, ou seja, há um foco muito grande nas áreas nucleares, então o português, a matemática, o inglês, ele é um colégio bilíngue, né? E há também uma grande oferta nas expressões artísticas. Então, todas as crianças têm artes, tem música, tem o coro da escola. Enfim, as crianças acabam por ter aqui uma oportunidade de conhecer diferentes vertentes e experimentar diferentes vertentes também. E, Diana, trabalhando aqui no Brasil, dentro de escola, e visitando diversos cenários, né? Você, por muito tempo, também teve esse contato com diversas escolas, diversas realidades aqui no Brasil e também fora. O que você percebe na educação de Portugal como uma grande diferença em relação, por exemplo, à educação brasileira? Eu já pensei nisso algumas vezes e, sinceramente, eu acho que são mais as coisas que nos aproximam do que as coisas que nos diferenciam, não é? Se você pensar nos agentes da educação, se a gente observar do ponto de vista dos agentes da educação, sejam eles na comunidade escolar como um todo, mas sejam eles professores, alunos, coordenadores, diretores, mantenedores, os propósitos são muito parecidos, eles são muito ligados, são muito semelhantes. E aí, quando a gente para pensar por que, por exemplo, a educação na Europa é tida como ter aqui alguns modelos de sucesso e o Brasil não é. Mas, na verdade, depende do nosso ponto de vista. Como você disse, todos os cenários que eu acabei por visitar no Brasil, eles tinham uma coisa em comum. E o que eles têm em comum é poder fornecer oportunidades a quem está na escola, não é? Obrigatoriamente. Se você parar para pensar, quando nós éramos alunos, o que nos mantinha na escola, além da própria obrigação de ter que estudar? Havia uma série de coisas que a gente tinha que ter em mente no momento em que ia para a escola e que ficava ali 12 anos até concluir o ensino médio, não é? Então, acho que aí a gente pode ver que são muito mais coisas que nos aproximam do que nos separam. É claro que há grandes diferenças. Se a gente parar para pensar, eu morava em São Paulo, uma cidade com milhões e milhões e milhões de habitantes. E aí eu venho para Portugal, que é um país com menos de 14 milhões de habitantes. Né? Então, acho que a própria dimensão continental do Brasil propicia que a gente tenha diversos cenários, principalmente educacionais. Então, nós sabemos que as oportunidades não são as mesmas, as realidades não são as mesmas se a gente comparar diferentes pontos do Brasil.
Às 12 vezes milhões. dentro da 12 milhões, veja bem. Quase. É. E se a gente observar, por exemplo, que mesmo em São Paulo, uma cidade tida como a cidade que põe o Brasil para frente, enfim, e que carrega a economia do Brasil, a própria cidade de São Paulo oferecia aqui cenários muito diversos, né? Muito diferentes e muito distintos. Em Portugal não é diferente. Portugal tem uma população que é considerada uma população mais envelhecida, não é? Mas o investimento na educação nunca deixou de existir. E mesmo diante de crise, né, Diana? Exatamente, ou seja, eu acho que nesse cenário todo de crise, há determinadas coisas que nunca foram colocadas de parte. A educação é uma delas, ou seja, assegurar direitos básicos às pessoas. E a educação sendo um direito básico das pessoas, você percebe um esforço grande em relação a isso, deixa até de ser discussão política, não vai mais para o palanque, porque é tão garantido, é tão tido como garantido que não vai mais para a discussão. É aquela nossa percepção, né, Diana? Eu não sei se eu posso generalizar, mas é a percepção que eu tenho que sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Uhum. Quando a gente olha para esse cenário mundial de educação, a gente sempre imagina, puxa, por que dá certo lá? Por que aqui não dá certo, né? E aí entra uma questão que você falou também, né? De ser cultural, de ser continental, o país o tamanho que né? O que eu tinha a dizer, Jeff, é que assim, esses cenários que são tão diferentes, eles também têm as próprias particularidades. Uhum. Há uma tendência mundial e eu não estou aqui julgando essa tendência. Eu acho que nós temos que aprender mesmo com os modelos que nos inspiram e fazer o melhor com aquilo que a gente tem, né? Com a oportunidade que aparece na nossa frente e com os recursos e ferramentas que a gente tem. E aí a gente acaba por se comparar, e eu percebi isso aqui em Portugal, porque quando eu estava no Brasil, eu e você chegamos a fazer diversos estudos e contatos com o pessoal da Finlândia, porque a Finlândia é o modelo que todo mundo se inspira. Exato. E aí eu chego aqui, volto para Portugal, chego em Portugal e eu vejo, mas e o modelo da Finlândia? Ou seja, apesar de ser um modelo de muito sucesso, eu considero a educação em Portugal, claro, ainda tem muito a melhorar, mas eu olho para isso aqui e eu vejo que, olha, é bem feito, é coeso, é conciso, tem muita coisa para melhorar, principalmente em termos de desigualdades e mais uma vez, oportunidades. Mas as pessoas também comparam muito com o modelo educacional da Finlândia, ou seja, são inspirados também por eles. Mas se nós observarmos o próprio modelo da Finlândia, ele é um modelo muito diferente do nosso, não é? Tanto em Portugal quanto no Brasil. As turmas são extremamente reduzidas, a carga horária é reduzida, o próprio modo de vida do país é completamente diferente, ou seja, se as crianças têm 4 horas diárias de tempo de escola, o restante do tempo elas estão sendo cuidadas pelos pais, ou pelo menos por um dos pais. Não é? A relação escola-família é muito mais próxima, né? Exatamente. O modelo, por exemplo, que a gente tem no Brasil, onde existe um grande abismo, muitas vezes, entre a escola e a família, né? Sim, a escola hoje é tida como aquela a entidade cuidadora do meu filho, porque eu preciso trabalhar para garantir e sustentar ou contribuir para a renda da minha família. Então, é sempre aquela sinuca de bico, né? Ou eu trabalho e aí eu consigo gerar renda para minha família, ou para isso eu tenho que deixar o meu filho na escola o dia todo, com uma carga integral e excessiva, a maioria das vezes, né? Ou então eu me dedico a uma educação mais presente durante o dia para reduzir esse tempo, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar sempre contrabalanceando isso. E eu acho que é aí que aparecem as diferenças, não é?